Tânia de Oliveira Saturnino. Visse o caso da professora acusada de transfobia na Bahia? Tem os áudios da aula da reportagem, um surto total. Eu vou comentar isso. Esse é o motivo desta live que está acontecendo, tá? Hoje eu vou comentar isso, mas vai ser a parte que eu vou me irritar. Eu tô aqui tentando ficar de bom humor, mas eu vou me irritar quando eu entrar nesse assunto. Bom, vamos lá. Então tá, vamos começar o papo sério. Eu não sei quando é que começou o episódio, agora não vou lembrar de cabeça, mas uma professora na Federal da Bahia foi acusada de transfobia. Inclusive, houve protestos, eu tenho fotos disso, também não sei exatamente, acho que deve ter sido dentro do próprio campus da universidade, e aí teve protestos dentro da universidade e tal. No primeiro momento, pelo que eu percebi, a opinião pública estava tendendo para a aluna, né? Aí saiu, eu não sei quem foi que deu esse furo, não sei se foi o G1, o lugar que eu vi foi no G1. Vazou os áudios do barraco e a opinião pública mudou na mesma hora. Se no começo o pessoal estava meio assim, meio colar, bababá, tinha gente já tomando todas as dores do mundo, né? Do tipo, não, porque, pô, transfobia, precisamos lutar pelas pessoas trans, bababá. Ainda quando viram que a professora foi extremamente agredida, aí, né? Eu achei bom, eu vi determinadas influenciadoras trans se apressando para dizer, ó, não dá pra gente achar isso legal. Porque assim, ó, deixa eu comentar um negócio com vocês. O Quadrinho Sargento tem uma particularidade que eu até hoje não sei explicar, só tenho a agradecer, sendo bem honesto. O Quadrinho Sargento tem um público trans grande, tá? Relativamente grande. Para um canal que muito pouco toca em questões trans. Quer dizer, aí que tá, né? Uma vez eu estava conversando com uma apoiadora aqui do canal, ela é travesti, e ela estava me explicando o seguinte: o fato de eu me basear muito em certas premissas que estão na raiz da teoria queer, por exemplo, Nietzsche, que o pessoal às vezes torce o nariz, Nietzsche é um dos fundamentos da teoria queer. Por mais que o Nietzsche tenha sido um machistão na sua época, muito do que ele falou ajudou o feminismo, muito do que ele ajudou as questões LGBTQIA+. Claro, por um intermédio ali meio via Foucault, mas isso rolou. Então o fato de eu me aproximar de um troço assim, e de eu não ter medo nenhum de irritar a Rádio Fem, medo nenhum. Mas medo nenhum. Se tem Rádio Fem que ainda, sei lá, acha normal ser transfóbico, vai se afogar na xereca da criadora do Harry Potter, tá? Eu não tenho problema nenhum. Aquela transfóbica morrinha lá. Então, assim, por causa disso tudo, desde o começo do canal, sempre teve um público trans muito presente. E eu agradeço demais, demais. Dito isso, eu fiquei feliz de ver o quanto que lideranças já se apressaram, algumas lideranças, não todas, de dizer, olha, esse episódio que aconteceu na Federal da Bahia é um prato cheio para quem já, de pronto, tem implicância com pessoas trans. Inclusive a Rádio Fem pro Harry Potter, né? Porque é uma mulher trans, sendo escrotérrima com uma mulher, no caso cis, que tá ali fazendo seu trabalho. Ou seja, evoca o argumento, que eu não concordo, tá? Quero deixar claro que eu não concordo, mas traz de volta o argumento, porque eu vi ele já circulando, de que, ó, é por isso que, aquela coisa assim, é por isso que não dá pra confiar em mulher trans, porque basicamente é uma mulher com toda a violência masculina, agredindo mulher. Vocês entenderam o retrocesso que é um episódio como esse? Justamente pra quem supostamente estaria sendo defendido nessa história. Por isso que eu falei assim, eu comentei até no Twitter, assim, olha, influenciadores e influenciadoras trans se posicionem muito rápido sobre isso, porque vocês vão... Quem mais vai se fuder nesse processo vão ser vocês. Podem ter certeza, quem mais vai se fuder nesse processo vão ser vocês. E esse episódio, ele revela uma coisa... Porque assim, olha só, vamos lá. Chamam aqui o Quadrinho Sarjeta, o tio Link, de tudo, né? De tudo e mais um pouco. É, porque ele é reaça, porque ele só treta com a esquerda... porque ele, sei lá, tipo... Sei lá, o que fica... Assim, é muito engraçado, porque é de forma contraditória que eles falam, né? Por exemplo, a galera... Todo dia eu sou chamado de comunista e anticomunista, todo dia. Todo dia alguém está me chamando de comunista e também um outro está me chamando de anticomunista. Todo o dia. Então é difícil até dizer, assim, o que eu sou, porque depende muito do que os outros, na sua cabeça delirante, bola. Mas, assim... Gente, eu tinha falado, quem acompanha a live do caso semana passada viu. Eu já tinha falado semana passada, isso gerou até corte, que entrou essa semana, foi um corte que teve bastante view, no canal de cortes, se você não é, se inscreva no canal de cortes aqui, para ver os cortes da live. Chegou a entrar um corte de eu falando desse anti-intelectualismo vindo, olha só, foi profético, tá? Vamos combinar que o meu vídeo foi profético. Eu falei na live passada de um anti-intelectualismo crescendo dentro da esquerda, tá? Que eu quero deixar bem claro, para depois o pessoal vão ficar de... Esse anti-intelectualismo, ele já é muito forte na direita,
ele já é muito forte na direita. Vocês viram que o bolsonarismo o bolsonarismo em si é um movimento anti-intelectualista. E o movimento de direita mais popular que existe no Brasil, mais orgânico, por mais que tenha grana envolvida, mas ainda tem um componente orgânico, o bolsonarismo, ele é profundamente anti-intelectualista, certo? Só que o que eu tenho apontado, e essa briga eu faço dentro da universidade há mais de uma década, isso não é novidade no que eu falo, quem acompanha aqui o canal há muito tempo já viu que eu sempre falei disso. Existe também, de forma crescente e consistente, um anti-intelectualismo dentro da esquerda. Isso é tão evidente que até mesmo alguns que vieram brigar aqui comigo, eles são muito burros para entender o que eu estou falando. Quando eu critico o anti-intelectualismo dentro da esquerda, o pessoal confunde isso com supremacismo intelectual. Eu, no momento nenhum, disse, no momento nenhum eu falo de superioridade dos intelectuais, de que os intelectuais que têm que liderar a revolução. Não falei nunca essas porra, cara. Onde é que vocês estão tirando? Vocês estão comendo cocô e vindo escutar as coisas do jeito que vocês querem. Sabe qual é o problema? É que eu tiro o chão de uma galerinha aí fanatizada e aí eles começam a ficar se comportando feito uns malucos. Nunca falei isso. O que eu tô falando é uma coisa bem pontual, que é negacionismo de esquerda, sacou? E rola. De ter uma certa ojeriza para qualquer um que pensa, de ter ojeriza com qualquer um que critica, críticas consistentes, de ter toda uma desconfiança com ciência. Só que tudo isso também tem que ver com ela de inteligência, porque também ser pró-ciência, tipo a Pasternak lá com aquele livro dela, Arrotando o Positivismo, aí também é foda. O que a gente precisa é de erudição, leitura, pensamento. E quer vocês queiram, quer não, o que faz isso nesse país de maneira consistente, que tem um método para isso, é a educação, a área da educação. Mesmo sucateada, mesmo destruída, mesmo corroída. E eu vou continuar dizendo isso para vocês. Quem fica com esse papo assim de, mas isso está superado, já passou, piriri pororó. Gente, rico está colocando seus filhos nas melhores universidades. O rico não põe os filhos numa universidadezinha só para comprar diploma, tá? Nessas picaretas que tem pro Brasil aí, que o Ministério da Educação é criminosamente cúmplice. Um monte de universidade picareta, faculdadezinha picareta enrolando, o Ministério da Educação muda governo, entra direita, entra esquerda e continua a mesma merda. Enfim, rico tá botando os filhos do rico não precisavam estudar. Vocês já se deram conta que filho de rico não precisa estudar? Os caras são herdeiros, brother. Eles não precisavam estudar. O filho do rico não precisa estudar. Por que rico põe o filho deles em universidades top? Vocês já se deram conta disso? Vocês já pararam para pensar por quê? E aí fica o merdinha, classe média, revolucionáriozinho de Twitter, falando que não, a gente tem que corroer essas instituições burguesas da educação. Só há elitismo no ensino superior porque vocês entregam de bandeja para os ricos o patrimônio cultural da humanidade. Querem fazer revolução? Comecem desapropriando o conhecimento. O conhecimento não tem que ser só dos ricos, o conhecimento tem que ser de todo mundo. Mas não, os gênios, as peças raras, eles querem fazer revolução entregando o patrimônio para os ricos. Nunca vi disso. Fazer revolução entregando mais poder para os ricos. Que burrice, cara! Que burrice do caralho! E sobre esse episódio aí que rolou, de novo sobre o meu vídeo profético, eu falei que esse negacionismo de esquerda, uma das portas de entrada dele no meio da universidade foi como que a noção de lugar de fala foi desvirtuada. Já falei, lugar de fala, não estou falando da noção original que surge lá com os estudos do subalterno, com a Spivak, ali no final dos 70, início dos 80 e tal. Não estou falando disso. Estou falando, se vocês quiserem, eu faço aqui. Depois vocês falam aí, se vocês querem que eu dê uma palestrinha bem rápida aqui sobre o que é lugar de fala, de verdade. O lugar de fala de verdade é um troço pertinente. Mas o que acontece é o seguinte. Quando a gente pega esses conceitos complexos, as pessoas tendem a preencher as lacunas. É tipo, assim, ó, vamos lá, analogia, Jurassic Park. Vocês lembram do Jurassic Park? Eles não conseguiam o DNA inteiro dos dinossauros, então eles preencheram com sapo. Com teoria é a mesma coisa, cara. Com filosofia é a mesma coisa. A galera pega conceitos complexos, o pessoal não entende porque não tem formação para entender, porque é complexo. É que nem eu querer entender de medicina. Imagina se eu vou querer fazer uma cirurgia com base no senhor Google. Imagina se eu vou querer manjar de jacaré porque eu vi os vídeos do Pirula. Entende? Então as pessoas não têm formação, assim como para biologia, para medicina eu não tenho, e eu não tenho condições de ficar falando 500 coisas. O pessoal, quando se trata de filosofia, tem dificuldade. E essa dificuldade é normal. É por isso que a gente tem que lutar por uma educação de qualidade nesse país. Aí, quando se tenta popularizar esses conceitos, o pessoal preenche como se fosse o DNA lá do dinossauro. Tem lacunas que as pessoas têm dificuldade de lidar, que elas não entendem, que elas são complicadas, então elas preenchem com o que elas já tinham. E daí aquele conceito filosófico, que ele tinha, de alguma maneira, um componente de ruptura epistemológica, de ruptura de percepção de mundo, ele volta, na verdade, a ser um negócio mega reacionário, mega arcaico, mega retrógrado, porque ele, na verdade, preenche as suas lacunas com aquilo que já tinha. Então, assim, aquilo que supostamente
tinha um componente de contestação, vira apenas o retorno da tradição. E lugar de fala, essa popularização do lugar de fala via redes sociais é exatamente isso. É uma lógica policial, cara. Policial. As pessoas estão se fichando. Não precisa mais o policial da esquina, não precisa de um regime fascista para ficar te vigiando, não precisa de um 1984 de George Orwell, porque agora você, seu imbecil, está fazendo isso. Você é um burro, cara. Você está fazendo isso, você está o tempo todo se fichando. Porque eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro, e ainda por cima, use esse instrumento, use de um autopoliciamento constante, incorporando na sua vida a vigilância, para, a partir disso, tentar requisitar uma sinalização de virtude, um capital simbólico, para que daí, para fazer aquilo que eu vi falando aqui, que é RPG de minoria, para querer circular e fazer um cala-boca. E esse episódio na Federal da Bahia foi exatamente isso. Pelo que eu entendi, a mina, era a primeira vez que a mina pisava na sala da professora. A professora não tinha como saber, depois saiu fotos, vamos falar sem tabu, pelas fotos não dá para tu, de pronto, dizer, ok, tem uma mulher na minha frente. Perfeitamente compreensível, a professora no começo falar no masculino, ela não tinha entendido. Até que ela pega e fala, sou uma mulher trans, aí ela passa a falar no feminino, se corrige, pede desculpas, inclusive. Gente, eu tive uma aluna, e eu falo no feminino porque ela me autorizou, que ela era não binária. Eu lembro que eu conversei com ela, eu fiz um primeiro dia de aula, depois eu falei com ela no privado, eu disse, olha, eu não vou conseguir falar contigo em gênero neutro, não consigo. E ela respondeu, pode falar então no masculino e no feminino. Geralmente as pessoas falam no feminino, porque eu tenho uma aparência mais feminina. Ela mesma usou essa expressão, eu tenho espelho em casa, então pode falar à vontade. Só não esqueça que eu ainda sou uma pessoa não binária, não me trate 100% como mulher, porque não me identifico assim, perfeito, perfeito. Então eu falo dela no gênero feminino. Entendeu? Tem 1000 maneiras das coisas serem mais civilizadas. 1000 maneiras. Eu cansei de dar aula, que no primeiro dia de chamada eu chamo a pessoa pelo nome X, e aí depois vem o aluno ou a aluna no privado e fala, eu não uso mais esse nome. Beleza, eu riscava e botava o outro. Sacou? Resolvido. Só que essa galera vem com essa sinalização de virtude, querendo brincar de RPG da minoria, tem uma, né, essa galera, eu digo, tipo essa pessoa lá que fez lá na Federal da Bahia, essa galera negacionista de esquerda, e daí eles vão com uma ansiedade para se sentir ofendido, porque é muito bom se sentir ofendido. É muito bom se sentir ofendido, porque daí, quando você encontra uma brecha ali para que você se sinta ofendido, aí você tem um momento para brilhar. Aí que você pode requisitar o heroísmo que tanto você queria. Vocês estão percebendo como é hipócrita esse processo? Eu quero dizer uma coisa bem clara, porque a mina ali, ela ganha todos os requisitos do RPG do Pode ver que exatamente, eu tinha falado isso antes de ter acontecido esse episódio, depois vocês falam que eu tô viajando, vocês falam que eu tô delirando, eu falei exatamente isso há uma semana atrás, que eu disse, eu até falei, disse, olha, se vier alguém que dê todas as cartas, a pessoa tem com isso, ela ganha, parece que um bônus de cala a boca. E foi exatamente o que aconteceu, a mina começou a falar, porque eu sou mulher, trans, negra e periférica. Pronto, né? Bum! Acendeu todos os bingos para esse progressismo bunda mole, que olha para isso e já começa a salivar, né? Essa condescendência escrota, porque ainda é racismo pra caramba. Não é à toa que essa porra sai tudo de gente branca da classe média, que tem aquele olhar condescendente com minoria, tem olhar condescendente com pobre. É a versão pseudo-progressista do meu amigo Totoro. Todo mundo quer ter o meu amigo preto, meu amigo periférico, meu amigo gay, meu amigo trans, todo mundo. Todo mundo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Por isso que eu vou ficando puto com esse caso, tá? Eu vou ficando puto. Agora, quarta-feira vai fazer 4 anos que meu pai morreu. O meu pai foi professor a vida inteira. Minha mãe foi professora. Meus tios foram professores. Minha avó chegou a dar aula por um tempo. Sabe de uma coisa? Quando tu leva um soco na tua cara, tu não olha pra ver se é de direita ou de esquerda. Tu nem olha. E soco na cara, eu tô falando literal, porque um dia meu pai tava saindo da sala de aula, do carro ele escutou na frente da escola do carro, ele falou, ô professor, ele foi chegar perto para ver quem era que estava falando de dentro do carro, e meu pai levou um soco na cara. O meu pai me passou boa parte da minha vida me escondendo de onde ele dava aula, porque ele tinha medo de alguns alunos quererem vir fazer algo comigo. A minha mãe foi diretora numa escola por uns 15 anos, mais ou menos, às vezes ela era vice e tal, mas ela ficou mais ou menos 15 anos diretora numa escola no meio de uma ocupação, favela mesmo, sabe? Onde a polícia não entra. E a minha mãe entendia que não dava para chamar a polícia. Poucos episódios ela chamou a polícia. Porque os caras chegavam lá e aí tinha bala perdida, as crianças sofriam. Ela resolvia as coisas. Ela ia lá no peito e resolvia. Ela várias vezes chegou a negociar com o traficante. Às vezes os caras vinham armados para dentro da escola e ela ia lá e peitava os caras e negociava. Falava, não, tem criança aqui. Vocês estão em guerra, vão fazer guerra em outro lugar. Quem desmerece professor, vocês não têm noção da realidade de um professor, cara. E no caso do ensino superior, também tem muita escrotidão. Mas tem aquele professor X acusado de assédio. Tem aquele... Cara, aí é crime.
É óbvio que tem professor que é criminoso, é óbvio que vai ter canalha dando aula, mas isso daí exige prova, porque no caso contrário, vocês só estão batendo no lado mais fraco, porque o professor é o lado mais fraco. Não pense que o professor, por ser o cara que dá nota, ele detém um poder. Existe ali uma relação de poder, mas dentro das... Se você equilibra todos os fatores, o professor é a parte mais fraca ali naquele processo, cara. Ele sempre vai ser a parte mais fraca. E o pessoal acha normal desmerecer professor, sabe? Por isso que depois o pessoal reclama. Vamos usar o lugar de fala direito? Agora estou usando o lugar de fala direito. Eu falo tudo isso a partir do meu lugar de fala, que é o seguinte. Eu cansei de ver professor ser humilhado por gente de esquerda e de direita, de ser desmerecido. Isso tem uma razão sociológica. O Brasil é um país que tem sempre tem um ódio muito grande dos seus pensadores, não acredita nos seus professores. E quem não acredita nos professores é um puta do ingrato, porque você é um bosta que só mal sabe ler e escrever, se é que acha que sabe ler, porque às vezes eu falo as coisas e não entende. Se você sabe ler e escrever, foi graças a um professor. Geralmente professora. E bem, esse professor vira saco de pancada, cara, de direita e de esquerda. E aí não é por acaso que, no caso da esquerda, direita a gente sabe qual é, né? Eles mandam polícia, bate, aquela coisa toda. No caso da esquerda, não é por acaso que esses merdas aí que ficam falando, não, porque é preciso acabar com o ensino superior, porque essa elite, professores, esses intelectuais alienados, não é à toa que quem faz isso, depois tá vendendo cursinho, tá pedindo sub na porra da Twitch. Eles querem, na verdade, eles estão, na verdade, lutando por parcela de mercado, se achando os professores de Twitch. Cara, tu pode produzir conteúdo de qualidade, como eu tento aqui com a Dentro Sarjeta, a partir do YouTube. Isso não substitui a sala de aula, isso nunca vai substituir a sala de aula. Não tem como substituir. E não por acaso são idênticos, à direita tacanha negacionista. Professor que leva porrada, depois vai dizer que professor que é alienado. Não, professor sabe o que é? Professor é calejado, é um ser assustado. Porque leva porrada de direita e de esquerda. Eu vou contar um episódio meu agora. Agora eu vou colocar um episódio meu aqui, só para vocês terem uma noção. Vou mudar detalhes e tal. Eu tinha uma turma com 30 pessoas, a imensa maioria mulheres. Uma mina fez um trabalho, fez um autoplágio. E eu peguei e falei, olha, autoplágio não pode, eu tinha avisado, vou te dar 0, faz a recuperação. E na recuperação, eu vou te dar a mesma pergunta, não vou te sacanear nada, vou te dar a mesma pergunta, agora faz uma coisa nova. Só para afrontar, a pessoa fez autoplágio de novo na recuperação. Reprovei. O que foi dito? Que eu reprovei porque era mulher e negra. Só que isso só não foi longe esse tipo de coisa, porque justamente as outras alunas foram lá me defender. Outras alunas, tantas elas negras, foram dizer, não, você não vai colar isso nele, tu não vai fazer isso. A mina ficou isolada, porque foram proteger, tá? Foram me proteger. Agora, veja, professor que não tem uma base... Por que vocês acham que tem tanto professor gravando aula hoje em dia, galera? Isso é medo. Vocês acham isso normal? Vocês acham normal um professor viver com medo? Por isso que eu tô dizendo, a porrada, na hora que tu leva, tu não vê se é direita ou esquerda. Tu nem vê. Porque tudo é oportunista. Meu pai viu, por acaso, meu pai, depois que levou um soco na cara, ele ficou pensando, será que esse cara que me deu um soco era de direita ou de esquerda? Se você não está comprometido com a defesa do professor, se você não está comprometido pela democratização da educação, você, de esquerda, não serve porra nenhuma. É só um baderneiro, é só um channer que agora encontrou uma tribo que dá para usar uma foice e martelo no Twitter e achar que é alguém. Tá tão embriagado de soberba que se julga alguém importante. Vocês não sabem o sofrimento que vocês causam com essas ideias merda de vocês. Eu cansei de ter alunos e alunas, principalmente alunas que são professoras, com depressão, ameaçado por aluno, ameaçado por grupo XYZ, às vezes são ameaçados por partido de direita, às vezes são ameaçados por partido de esquerda. Gente que tá sempre sendo ameaçada, cara. Vocês acham isso normal? Ó, viu? Eu falei que a live ia ficar pesada com isso.